A quais tipos de violências nós estamos sujeitas pelo medo de ficar sozinhas? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar do caso da Carmen de Oliveira, que vai ser um caso pesado. Eu juro, Transmissão não vai virar um canal de obituário e também não vai virar um canal de true crime, mas a gente precisa falar sobre o que aconteceu com a Carmen, sobre o assassinato dessa mulher trans, sobre o que tá por trás de tudo isso. Então, o vídeo de hoje vai ser pesado também, assim como foi o anterior. Pode ser que o que eu vou falar aqui vá ser gatilho para algumas situações que você esteja vivendo ou que você seja sensível. Então fica aqui o aviso. Mas vamos falar sobre esse assunto nesse vídeo aqui. Antes de eu dar continuidade para o vídeo, eu quero pedir para que você contribua para o Transmissão continuar funcionando. Você pode fazer essa contribuição de algumas formas, e as formas financeiras são tanto se tornar membro daqui do canal, quanto ajudar pelo Apoia-se, cujo link está aparecendo aqui embaixo, é apoia.se/trans-missão. Você pode escolher uma das formas, tá? Não precisa contribuir das duas, mas são formas de fazer com que o canal continue funcionando, com que esse projeto que eu criei continue acontecendo. Se você não pode contribuir financeiramente, só de assistir, curtir, comentar e compartilhar e se inscrever no canal já ajuda muito também. Mas enfim, recadinho dado, mendicância feita, podemos ir pro vídeo em questão. Carmen de Oliveira Alves era uma mulher trans de 25 anos que morava em Ilha Solteira, de São Paulo. A Carmen estudava na Unesp, né, na Universidade Estadual Paulista, e ela cursava zootecnia, que é um curso bastante interessante, né? Esses cursos que envolvem animais são sempre muito interessantes. E ela fazia esse curso de zootecnia lá na Unesp. Então nós estamos falando de uma menina trans que tinha um futuro bem encaminhado pela frente, indo contra as estatísticas horríveis que nós temos da população trans aqui no Brasil, por esse ser um país extremamente transfóbico. Além disso, Carmen também era muito amada pela sua família, que parece que dava muito apoio para ela, tanto na sua transição quanto na sua vida como um todo. Então, realmente, a Carmen estava muito longe dos perfis que a gente mais vê de pessoas trans que sofrem violência aqui no Brasil. Apesar de que a Carmen ela era negra, e esse aí também é um marcador muito forte das violências que pessoas trans são sujeitas aqui no Brasil. Até porque quando a gente fala daquelas estatísticas horríveis, a maior parte das pessoas que estão dentro dessas estatísticas de maior mortalidade, de índices de prostituição, são as mulheres trans negras. Mas a Carmen, ela fugia dessa regra da transfobia. Mas isso não quer dizer que a Carmen não estava imune a muitas coisas estruturais de como a transfobia age aqui no nosso país. A Carmen estava se relacionando com um cara chamado Marcos Yuri, que também cursava zootecnia na Unesp. E o relacionamento deles era um relacionamento em segredo. Ninguém sabia, poucas pessoas sabiam que eles estavam se relacionando, porque o Marcos ele não queria assumir a Carmen. A Carmen, não aguentando essa situação, ela meio que foi fazer um ultimato para ele, e ela acabou descobrindo algumas coisas sobre o Marcos Yuri. Ela descobriu que ele estava envolvido em diversos crimes como furtos, e ela resolveu fazer um dossiê sobre ele. Ela compilou várias informações que ela tinha sobre os crimes que ele vinha cometendo e teria feito um documento com todos esses crimes. E ela, ao que tudo indica, pretendia usar esse dossiê para colocar ele contra a parede, que ou ele assumiria ela, ou assumiria o relacionamento dela com ele, ou então ela divulgaria esse dossiê, levaria para a polícia, não sabemos ao certo. É importante dizer aqui que esse caso ainda está sob investigação, então pode ser que as coisas mudem um pouco, né? Mas até então é o que a gente sabe. E a gente sabe também que no dia 12 de junho de 2025, a Carmen sumiu. Ela desapareceu. E as últimas imagens que a gente tem é dela saindo da Unesp com, né, a sua bicicleta elétrica
E depois ela entrando na casa do Marcos Yuri. E depois ela não foi mais vista. Bom, as investigações estão se desenrolando e 2 suspeitos foram identificados. Um deles, obviamente, é o Marcos Yuri, e o outro é um cara que se relacionava com o Marcos Yuri. No caso, é o Roberto Marcos de Oliveira. O Roberto Marcos de Oliveira, ele é um policial militar ambiental que também atua em Ilha Solteira. E ele era meio que o sugar daddy do Marcos Yuri, é o que tudo indica pelas investigações. Como eu volto a dizer, as investigações ainda estão acontecendo. Ele sustentava o Marcos Yuri e parece que eles tinham um relacionamento amoroso. Então, a gente tá falando aí de um triângulo amoroso LGBT que, enfim, né? Acabou do jeito que acabou. A suspeita, né, do que tem acontecido com a Carmen é de que, ao ela confrontar o Marcos Yuri e ao colocar esse ultimato, ele e o Roberto Carlos teriam matado a Carmen e teriam sumido com o corpo dela. A polícia está trabalhando mesmo com a hipótese de que a Carmen tenha morrido, apesar de que, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda não tenham encontrado o corpo dela. E fizeram algumas buscas, né, no próximo do rio ali da cidade, que foi o último momento em que o celular dela apresentou algum sinal. E volto a dizer, né, a última vez que ela foi vista foi entrando na casa do Marcos Yuri, saindo da Unesp e entrando na casa dele. Esse caso, ele é muito triste, né? A gente tá falando de uma mulher trans que tinha um futuro encaminhado e que acabou perdendo a vida, acabou sendo morta, acabou tendo esse futuro tirado dela, possivelmente por um cara que ela amava. Então vamos aqui falar um pouco sobre a solidão afetiva que envolve mulheres trans. Não é segredo para ninguém que é muito difícil de mulheres trans terem relacionamentos assumidos. A maioria de nós se relaciona com homens que as levam apenas para um motel, para alguma coisa assim, né? Nunca é uma coisa que pode ser vista. Elas são sempre escondidas porque eles não estão dispostos a, né? Eles não estão dispostos a arcar com o peso social que é de você estar se relacionando com uma mulher trans. Porque toda a transfobia da sociedade recai também sobre quem se relaciona conosco. A gente está falando de homens que vão ter a sua masculinidade sendo questionada, a gente está falando de homens que vão ser taxados como pervertidos, a gente está falando de homens que vão sofrer vários tipos de violências na sociedade que acometem pessoas trans. Indiretamente eles vão estar sofrendo. Eles vão estar constantemente sendo alvos de piadas, de comentários maldosos, de ataques. Então não é muito fácil mesmo você assumir um relacionamento com uma pessoa trans. Principalmente quando a gente tá falando de uma mulher trans, né? Mas isso não justifica a covardia, que é você não assumir alguém que você ama. Então mulheres trans estão constantemente sofrendo daquilo que a gente chama de solidão afetiva, que é uma coisa que acomete pessoas que fazem parte de grupos minoritários, né? Que é uma solidão afetiva por conta do meio social que aquela pessoa vive. A gente pode falar sobre a solidão da mulher negra, sobre a solidão da mulher gorda, sobre a solidão da mulher com deficiência, e aqui a gente vai falar sobre a solidão da mulher trans. Essa solidão afetiva, ela acontece dessa forma, de pessoas que se relacionam com a pessoa, mas apenas para fins sexuais, e nunca para fins de construção de relação. E nós somos animais sociais, nós seres humanos, então nós precisamos de conexões. A gente precisa criar laços com as pessoas com quem a gente se relaciona. Não necessariamente que você precisa estar em um relacionamento amoroso, mas a gente vive em comunidade. E quando a gente fala de pessoas trans, muitas vezes a comunidade que a pessoa trans tem são apenas outras pessoas trans, porque ela não consegue conviver com as pessoas cisgênero. Aqui vem os relacionamentos transcentrados, que são incríveis, né? Acho que são
as formas de relacionamento que uma pessoa trans pode estar nas situações mais saudáveis, quando a gente para pensar de forma macro, né? Já que nós estamos falando de duas pessoas trans ou mais pessoas trans se relacionando afetivo, sexualmente ali. Então são pessoas que se compreendem mais. Mas quando a gente fala de relações com pessoas cisgênero, entre pessoas trans e pessoas cisgênero, aí a gente vê muitos desses desafios de muitas vezes as pessoas cisgênero não compreenderem o que as pessoas trans estão passando e muitas vezes não quererem assumir essas pessoas trans. As mulheres trans são as mais vitimadas pela solidão afetiva, porque elas são as que têm aqueles maiores marcadores de violência que eu já falei pra vocês. E muitas de nós, por estarem nessa situação, acaba colocando na relação afetivo-sexual com outra pessoa um peso muito maior do que deveria ter e acabamos nos sujeitando a muitas coisas, principalmente quando a gente é mais jovem, né? No caso da Carmen, ela tinha apenas 25 anos. Então, muitas vezes a gente se sujeita a pessoas que não são o ideal pra gente, a pessoas que não nos tratam da forma como nós merecíamos ser tratadas. E muitas vezes a gente se sujeita ao absurdo de implorar para ser assumida, que foi, ao que tudo indica, o que estava acontecendo com a Carmen. E o que eu tenho para dizer é que isso não vale a pena. Eu sei que falando de fora parece muito óbvio, quando a gente tá dentro da situação é tudo muito mais complicado. Eu mesma já me coloquei em situações que eu não precisava ter me colocado por conta da situação afetiva. Nunca algo tão drástico quanto o que aconteceu com a Carmen, mas quando eu era mais jovem, eu já me coloquei em algumas situações que eu não precisava ter me colocado. Aceitei coisas que eu não precisava ter aceitado em uma relação amorosa, porque eu achava que era o melhor que eu poderia ter, por exemplo. No caso da Carmen, né, nós estamos falando de algo muito além. Ela estava se relacionando com um homem, ela descobriu que esse homem era um criminoso e ela ainda assim quis ficar com ele. O porquê disso a gente não sabe. Como essas coisas se desdobraram na mente da Carmen, a gente não sabe. Mas a gente sabe que um cara que cometeu diversos crimes e que ele não queria te assumir não é o ideal, né? Então, a gente sabe que o mais lógico teria sido a Carmen ter terminado com ele tudo e não ter ido pressioná-lo para eles assumirem um relacionamento. Mas a gente sabe também o quanto que a transfobia, todas aquelas violências que a gente vai vivendo por ser uma pessoa trans, elas vão mudando a forma como a gente pensa, elas vão mudando aquilo que a gente entende como sendo o que a gente merece, elas abaixam muito as nossas expectativas de uma vida, de um relacionamento, né? E elas fazem com que a gente se sujeite a muitas coisas que a gente não deveria se sujeitar. A Carmen, ela estava estudando, a Carmen, ela estava indo fora das estatísticas, a Carmen, ela estava numa universidade estadual, sabe, uma universidade pública muito boa. A Carmen, ela poderia ter um futuro magnífico, que não dependia de um homem péssimo, horrível, como o Marcos Yuri, né? Mas ela se apegou a ele. E aqui vai além da paixão, do amor. Tô falando de um apego afetivo que faz com que a gente pare de ter um discernimento muito claro sobre como que as coisas estão se dando. E é muito triste ver o que aconteceu com a Carmen, porque além de ser horrível essa violência que ela sofreu e que a gente ainda não achou o corpo dela, né? E mesmo que a polícia já tenha dado ela como morta, é óbvio que eu torço muito para que ela ainda esteja viva, a família dela, né? Ainda tá lutando muito para encontrá-la. Mas alguma coisa aconteceu, alguma coisa violenta aconteceu. Mesmo se ela ainda estiver viva, teve alguma coisa bizarra que aconteceu quando ela foi fazer esse confronto com o Marcos Yuri. E, bom, tanto o Marcos quanto o Roberto Carlos, eles estão presos, né? Eles se declaram inocentes, vamos ver como a coisa vai se desdobrar. Não tenho como eu afirmar que eles são culpados da morte dela. Alguma coisa provavelmente aconteceu ali. E agora, né, vou falar diretamente para as pessoas trans, principalmente para as mulheres trans que estão me assistindo.
Não vale a pena se sujeitar a coisas por causa de um homem, tá? Não vale a pena você se sujeitar a ser escondida, não vale a pena você se sujeitar a ter que fazer encontros que sejam em motéis e coisas do tipo. A não ser que você queira, né? Só ter um encontro casual ali pronto. Mas não vale a pena vocês se sujeitarem a relações amorosas em que vocês serão escondidas. Não vale a pena vocês se sujeitarem a homens que não estão dentro daquilo que vocês merecem. Homens que são perigosos, homens que não são bons, homens que não te tratam da forma como você mereça ser tratada, só porque você acha que não vai conseguir nada melhor. Não importa o quanto você ame esse homem, ele não tem o direito de te tratar da forma como ele te trata. Vocês têm que focar em viver relações que sejam saudáveis, relações que de fato te façam bem, relações com pessoas que te tratem bem, relações com pessoas que se importem com você, relações com pessoas que não tenham vergonha de você, relações com pessoas que de fato te amem e não estão apenas te usando para ter algo sexual na vida deles, ou enfim, para tirar algum tipo de vantagem. Vocês não precisam se sujeitar a esse tipo de coisa. É perigoso se sujeitar a esse tipo de coisa. Enfim, eu espero que em algum momento a família da Carmen consiga ter conforto sobre isso que aconteceu. E eu espero que, seja lá quem forem os culpados do que seja lá que tenha acontecido com ela, sejam punidos. Eu sei que nós tivemos 2 vídeos seguidos aqui no Transmissão, que foram vídeos muito pesados, sobre 2 casos muito pesados, mas eu vou ressaltar aqui mais uma vez que o Transmissão não vai se tornar um obituário, que o Transmissão não vai se tornar um canal de true crime. O Transmissão vai continuar falando sobre pautas LGBTQIA+, principalmente sobre transgeneridade, com foco comunista. E é isso, tá? Quando for pertinente falar de algum crime que acometeu a comunidade LGBT, eu vou falar aqui no canal, mas esse não é o foco desse canal. Ah, só mais uma coisa que eu ia esquecendo de falar, né? Ao que tudo indica, o Marcos Yuri e o Roberto Carlos, eles tinham uma relação, né? Uma relação amorosa. O Roberto Carlos parece que ele sustentava o Marcos Yuri. Mas é importante a gente entender que isso não significa que o Marcos Yuri fosse gay ou bissexual, tá? Porque pode ser que a relação dele com o Roberto Carlos fosse uma relação puramente financeira. E a gente também não sabe ainda quais são os meandros disso tudo. A gente não sabe o porquê que ele não queria assumir a Carmen. Pode ser por uma questão transfóbica, sim. Pode ser porque assumir ela poderia dar algum impedimento com o relacionamento que ele tinha com o Roberto Carlos, que era o sugar daddy dele. A gente não sabe muito bem como essas coisas estão construídas. E eu prefiro não fazer muitas especulações aqui. Espero que vocês também não façam muitas especulações, porque, como eu disse, a coisa ainda tá sendo investigada, ainda tá em andamento, e vai que eles são inocentados, vai que eles não cometeram crime, então a gente não sabe ao certo o que vai acontecer. E é isso, né? É isso, mas seja lá o que for acontecer, o que for ser descoberto, o que for ser provado, alguma coisa aconteceu com a Carmen e ela é a grande vítima aqui. Então, mais uma vez, deixo aqui a minha solidariedade à família e aos amigos da Carmen. Espero que eles encontrem conforto em algum momento, paz em algum momento. Eu não sei o quanto que é possível. Gente, Samantha de um futuro próximo aqui, né? Porque assim que eu terminei de gravar o vídeo, eu me deparei com essa notícia aqui do UOL, em que o irmão, né, da Carmen, ele deu alguns detalhes a mais, né, sobre como era a relação dela com o Marcos Yuri. Ele disse que eles se conheciam desde que eles eram crianças, né, desde a infância e tudo, e que o relacionamento deles era escondido, que apenas as pessoas mais próximas sabiam e a família da Carmen sabia. Ele disse que a família da Carmen não gostava do Marcos, porque achavam que ele era um aproveitador, e que o Marcos, ele escondia o relacionamento deles da maioria das pessoas,
porque a família dele não aceitaria ele se envolvendo com uma mulher trans. Então, pelo que o irmão dela falou, de fato, né, ele escondia a relação dos dois por conta, né, da transfobia e tudo mais, né. Provavelmente não era tanto por conta do relacionamento que ele tinha com o Roberto Carlos lá, né. Mas é interessante também alguns detalhes que o irmão dela deu, né? O irmão da Carmen deu, de que o Marcos Yuri, ele era um aproveitador que a Carmen fazia tudo, né? Ela fazia os trabalhos dele da faculdade, né? Já que os dois cursavam o mesmo curso, na mesma faculdade, tudo. Ela quem fazia os trabalhos dele, ela fazia comida pra eles, ela pagava coisas assim quando eles iam sair, sabe? Então, tipo, ele vivia às custas dela, e isso é muito comum, né? Com muitas mulheres trans acontece isso, né? De caras que ficam com elas e ficam, assim, encostados nelas, né? Pra que elas paguem absolutamente tudo e tal, né? Isso é realmente algo bastante comum. Tem muitos caras que veem, né, nas mulheres trans pessoas que estão mais fragilizadas emocionalmente e usam ali, né, elas de forma bem sanguessuga mesmo. Isso acontece principalmente com mulheres trans que estão na prostituição e tudo mais, né? É também um reflexo da solidão afetiva que acomete, né, mulheres trans, porque muitas de nós se sujeitam a esse tipo de coisa por medo de ficar só e tal, né? E era um relacionamento assim, que ela, pelo visto, não tinha nada dele, né? Porque além dela bancar absolutamente tudo, né? Fazer os trabalhos dele e tudo mais, ela nem tinha ele na vida dela de forma, né, plena, porque era tudo às escondidas, né? Então ela não tinha nem a presença dele. E os amigos dele não sabiam, só as pessoas mais próximas mesmo é que sabiam, né? Então, é, é bizarro e volto a dizer, não se sujeitem a isso, tá? Tipo, meninas, não se sujeitem a isso. Se o cara não quer te assumir, se ele não quer mostrar pro mundo que ele te ama, é porque ele não te ama. Ele não te ama. Ele tá com você por algum interesse, seja apenas o interesse sexual, ou o interesse financeiro, ou os dois tipos de interesse, mas você mesma, ele não tá interessado, ele não gosta de você, ele não te ama, não vale a pena você se sacrificar por um homem desses, tá? Não vale a pena. Mas enfim, vamos voltar pra Samantha do passado, pra ela, né, fazer o encerramento do vídeo e tudo mais. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês não tiverem o que comentar, coloquem uma bandeira trans aqui, um coração preto em luto pela Carmen, já que a polícia deu como morta. Mas vamos torcer para que ela não esteja morta, né? Não sei. E é isso. Também deixem o seu like, porque isso ajuda o YouTube a distribuir o meu vídeo para mais pessoas. Vocês também podem copiar o link e sair distribuindo por aí. Não se esqueçam de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal feito por uma humana. A gente se vê na próxima. Até mais.